Boa tarde com alegria, sejam bem-vindos e bem-vindas. Todos me veem e me ouvem. Maluzinha, boa tarde. Estou me ajeitando. Paulinha, boa tarde. Como é que vocês estão? Bernardo, boa tarde. Sejam bem-vindos, gente. É sempre muito bom estar aqui com vocês, trocar conhecimento, ouvir as dúvidas de vocês. Larinha, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Alice. É bom que vai aparecendo um de cada vez. Eu tenho combinando boa tarde para cada um, né, gente? Na sala de aula, o professor tem que dar boa tarde para todo mundo, já que está vendo todo mundo, né? Presencial, na presencial. Normalmente é assim. Deixa eu dar o poder aqui para a tia Carol. Tia Carol sempre está aqui me ajudando a olhar vocês, a ver se vocês estão precisando de alguma coisa. Sempre, gente, que precisar de alguma coisa, não estiver respondendo no momento da aula e tia Carol estiver aqui presente, vocês podem falar diretamente com ela no bate-papo, tá? Eu já falei isso de outras vezes, mas ela está aqui para me ajudar em tudo que vocês precisem, se vocês tiverem algum problema de conexão, qualquer coisa. Bem, tudo certo por aqui. Gente, vamos começar com a melhor parte. Eu sou suspeita de estar falando isso, porque para mim é a melhor parte, que é falando um pouquinho sobre Flicts, nossa leitura, nossa segunda leitura de março, né? Já estamos na segunda leitura. E esse é um livro que eu sou muito apaixonada, que eu conheço há muito tempo, um livro de Ziraldo, né? Quem nunca aí assistiu a um filme do menino maluquinho ou a um desenho? Não tem, né? Todo mundo aqui já assistiu, não já? Já conhece, pelo menos, o menino maluquinho, né? Já viu, de repente, alguma peça de teatro? Gente, é muito legal, né? Então, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por Ziraldo, assim como eu sou apaixonada por Monteiro Lobato, assim como eu sou apaixonada por Ruth Rocha. Eu realmente gosto muito da literatura infanto-juvenil. E quando a gente gosta, minha gente, assim, isso já é um depoimento de uma pessoa que é adulta, como eu, porque um dia eu já fui criança, né? Lógico, feito vocês. Quando a gente gosta muito desse tipo de literatura, mesmo a gente grande, a gente continua gostando, tá? Então, sempre que lançam livros, ou mesmo os clássicos, né? O Menino do Dedo Verde, que eu acho que a gente vai ler aqui nessa turma, nem sei. Vou até olhar na lista que eu deixei lá para vocês no Classroom. Mas eu sou muito apaixonada por esse tipo de literatura que traz muita reflexão, ensinamento, né? Normalmente esse tipo de literatura, ele serve tanto para entreter essa literatura, né, para deixar a gente bem informado, para fazer com que a gente viaje junto com as personagens, mas ela vem também trazendo sempre profundas reflexões. E por que eu estou falando isso? Porque Flits, a história não é a história pela história só. Quem leu prestando bem atenção deve ter percebido que essa história não é só contar uma história, a história de Flix e pronto. Não é só isso. Ela quer trazer algumas mensagens. E aí eu queria saber de vocês, se vocês conseguiram perceber alguém, né, aqui de quem leu, que eu acho que todo mundo leu, um livro bem curtinho, inclusive, eu dei um tempo legal para vocês lerem. O que que vocês conseguiram perceber dessa leitura? É só a ideia, é só entreter mesmo, é só contar a história de Flix e pronto, ou tem algo a mais? Quem é que poderia interagir comigo? Levantar aí a mãozinha para eu liberar o microfone, ou botar aqui pelo bate-papo também. Eu quero que vocês se sintam sempre bem à vontade, tá, gente? É bom que a gente troque, que vocês falem, mas eu quero que vocês se sintam bem, sem pressão, sem agonia, certo? Me contem aí. Quem conseguiu perceber algo a mais na história de Flix? E aí? Cadê vocês para interagir comigo? Todo mundo leu Flix aqui. Leu? Beleza. Teve alguém que não conseguiu ler, que não leu, que não deu? Alice. Tá, então a Alice não vai conseguir interagir muito. Beleza. Mas Larinha também não. Devia ter lido, Larinha, devia ter lido. Devia ter lido, mas acontece, assim como a Alice não leu, tá? Mas deveria, gente. Não deixem de ler, porque a gente vai ter atividades aqui sobre o livro. É um momento nosso, né? Que a gente vai estar todo mundo lendo, todo mundo dessa sala, né? Dessa sala e da outra. Que a turma da noite também faz as mesmas leituras que vocês, que é a Isolada 2, tá? Então a gente vai estar tudo ao mesmo tempo lendo a mesma obra.
Hum, ah, Paulinha, bem certeira, hein, Paulinha? Bem certeira, bem certeira, bem certeira. Isso é uma das percepções, Paulinha. Isso é uma das percepções de que Flicts, ela sofreu bullying, ela foi rejeitada pelas outras cores, né? Quem leu a história sabe. Ela foi rejeitada, ela queria muito se inserir ali na comunidade das cores, ser mais uma cor, exercer papéis que as cores exercem, né? Porque as cores elas estão no nosso dia a dia, né, gente? Tudo é cor. Vocês estão me vendo aqui, estão vendo uma cor em mim, eu sou meio morena, né? É, eu tenho uma mecha no cabelo que eu pinto, que é branca. Tudo é cor, gente. Esse negocinho que eu estou usando aqui, ó. A minha cabeça é rosa, tem uns detalhezinhos de verde, ou meio azulado, né? Que é verde azulado, azul esverdeado, enfim. Então, tudo é cor. Se a gente for parar para olhar ao nosso redor, tudo é cor. O céu tem uma cor, o mar oscila de cor. Tem hora que o mar está mais claro, mais escuro, às vezes é um azul, às vezes é um verde. O sol tem cor, a luz que ele emite tem cor. A luz artificial na nossa casa tem cor, então tem uma luz que é mais fria, outra que é mais quente, deixa um ambiente muito iluminado, muito claro, a outra mais escura um pouquinho, né? Então, se a gente for parar para pensar, tudo tem cor. Então, as cores, elas exercem os papéis dela, de cor, em várias coisas na nossa vida, né? Nos elementos naturais, as folhas são verdes, algumas rosas são vermelhas, não são rosas, outras são amarelas, outras são brancas, tá? Então, se a gente for parar para analisar, que é muito o que ler a história de Flicts traz para a gente de reflexão, tudo tem cor, tudo passa uma mensagem pela cor que transmite. Eu tenho uma curiosidade para compartilhar com vocês. Eu vou olhar o que é que vocês estão comentando aqui, mas eu tenho uma curiosidade para comentar com vocês, que vocês vão ficar chocados. Eu não sei se vocês sabem. Quando eu descobri isso há muito tempo, eu fiquei chocada, pelo menos, né? Eu não lembro se eu era criança ou se eu já era mais velha. Vocês sabiam que, por exemplo, quando a gente olha para as folhas das plantas, né? As folhas das árvores e tal, normalmente elas tendem a ser verdes quando elas estão vivas ainda, né? Porque elas caem depois, elas ficam meio amarronzadas e tal. Mas a folha verde, vocês sabiam que quando a gente vê uma cor, uma presença de uma cor num objeto, num vegetal, é porque aquela cor ali é justamente a única que ele não consegue absorver, a única que não penetra no objeto é que revela a cor dele. Então a flor é verde porque ela não absorve a cor verde, aí ela reflete. Vocês sabiam disso? Gente, é muito louco pensar nisso, né, não? Sério, pensa comigo. Tu tá olhando para uma folha, eu faço isso direto, porque eu moro num condomínio que tem muito verde, gente. É uma coisa mais linda aqui. Parece até uma pousada de tanto verde, flores que tem aqui, vermelhas, brancas e tal. E aí eu fico às vezes olhando assim, eu digo, poxa, justamente essa cor que ela não absorve, e é justamente a que eu tô vendo, porque a folha eu vejo toda verde, né? Ela é toda verdinha. E é a única que ela não consegue absorver, porque a luz do sol, que é a luz natural, ela emite todas as cores. Eu também não sei se vocês sabem disso. Tanto é que alguns dias nublados a gente consegue ver em alguns momentos, né, não necessariamente nublados, mas abertos também, ensolarados. A gente vê o arco-íris, a gente tem a presença das 7 cores primárias, né? Então, a luz que é emitida do sol, gente, ela contém todas as cores do arco-íris. Então, esses vegetais, eles recebem essas cores e tem uma cor que ele não absorve, é essa que a gente vê. Então, a folha é verde porque ela não absorve o verde e a gente vê o verde. Uma determinada flor é vermelha porque ela absorve todas as cores, menos a vermelha. Gente, é muito louco pensar nisso. Vocês não acham que hoje eu vi um arco-íris? Ah, eu adoro quando eu vejo um arco-íris. Eu não vi. Eu saí também rápido, né, hoje, mas eu não vi. Quando eu estava na rua, eu não vi. Malu também está dizendo que viu um arco-íris, olha aí. Quando eu estava lendo, eu vi que tinha uma caixa ao meu lado e a cor dela era Flix. Olha! Que lindo, linda!
Tô imaginando essa cor que tu visse aí. Ai, Flix era a lua. Ela subiu bem alto porque excluíram ela. Aí ela ficou triste, subiu tão alto que virou a lua. É isso que o final da história traz pra gente. Gente, é uma pena quem não leu esse livro. É uma pena mesmo. Muito legal a história. Quem não leu, como a própria Larinha disse ainda há pouco, não deixem de ler depois, porque vale a pena. É um clássico, é um livro que a gente pode indicar para outras crianças, à medida que vocês forem crescendo, né? Que é natural, isso vai acontecer muito rápido agora, na idade que vocês estão, vocês podem indicar para outras crianças, para os primos de vocês. É muito legal, gente, a história, de verdade. Tá? Todos esses que a gente está lendo, né? A menina que odiava livros, que na verdade ela descobriu que não odiava, o menino que tinha medo de errar, né? Que não adianta ter medo de errar, porque a gente vai errar, não existe pessoa perfeita. Então, esses livros que a gente está lendo e que a gente vai ler muitos outros bem interessantes durante o ano, eles são muito importantes para a gente refletir muitas coisas na nossa vida, tá? Bem, quem mais? Alguém tem mais alguma observação? Paulinha trouxe um comentário muito pertinente sobre esse livro, né? Sobre ninguém aceitar Flix, ninguém das outras cores aceitar Flix na comunidade das cores, né? E ela se sentia muito mal. Como o Malu disse, ela passou tanto tempo insistindo para se enquadrar em alguma coisa, para tentar entrar naquela comunidade de cores, para poder estar em alguma bandeira, em algum lugar, que depois de estar muito cansada de não conseguir brincar com nenhuma das cores, de fazer nada, ela resolveu se deixar ir, embora, flutuar, ir-se embora para outro plano. E aí, segundo o autor traz para a gente, ela virou ali a lua, né? Na verdade, a cor da lua que só os astronautas conseguem ver, né? É o que ele traz, porque você tem que estar muito próximo para você ver a cor Flix, você tem que estar muito próximo da lua. Então, nós, como pessoas comuns, civis, né, que não somos astronautas nem viajamos no espaço, a gente não consegue ver essa cor Flix, né? A gente vê aí a lua, a depender do dia, com cores, vai depender, né? Um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, dourada, mas a cor Flix só consegue ser vista por aqueles que se aproximam dela. Gente, muito legal essa história. Nossa, muito legal. O armário ali atrás tem um pouco de Flix. É meio marrom, né? Te lembra o marrom, né, Paulinha? Pelo que tu estás falando assim. É uma tonalidade de marrom, porque marrom já existe, não pode ser Flix. Mas, enfim. Bem, então o que é que nós vamos fazer agora? A gente conversou, eu quero que a gente sempre tenha essas conversas mesmo, assim, literárias, no sentido de avaliar a obra, a história especialmente, tá? Mas vocês sempre vão ter uma atividade relacionada a esse livro lido para fazer, tá? Vocês sempre vão receber uma atividade que vocês vão fazer. Primeiro a gente conversa, eu meio que já dou um monte de resposta do que vai estar lá sendo perguntado, porque a gente está trocando informações. O intuito não é a Paulinha tirou 7 no exercício do livro, Malu tirou 9. Gente, a ideia aqui não é nota. A nota é só mais uma das coisas que vai compor aí, né? A minha análise sobre como você está progredindo, é só isso. A ideia é essa, tá? Mas eu preciso que fique registrado, eu preciso saber quem leu, quem não leu, o que é que foi que absorveu, tá? Porque senão não tem sentido a gente ler a obra coletivamente, beleza? Eu vou liberar o link, tá? Larinha e Alice, que não fizeram, elas vão entrar no link, vão colocar o nome delas, tá? E vão colocar lá que não leu. Tem uma opção de não li, quase li ou não li, tá? Então é importante que vocês deixem registrado que vocês fizeram. Vocês estavam aqui, mas vocês não leram. Logicamente, vocês vão terminar em 2 minutos, porque vocês não vão saber o que responder, tá bom? Então, para as próximas leituras, para os próximos livros, que era o que eu ia dizer anteriormente, não deixem de ler. E a gente vai, gente, dificultando um pouquinho aí. Quando eu digo dificultar, é tornando essa leitura um pouco maior, livros um pouquinho mais grossos, porque os que a gente leu até então eram páginas que a gente lia em um dia mesmo. Em um momento só a gente lê, rapidinho, tá? Então a gente vai ter livros aí que a gente vai demorar mais um pouquinho, eu vou passar um prazo de 1 mês, para vocês lerem, a gente vai lendo, aí vez por outra eu vou comentar aqui em sala, gente, o que é que vocês estão achando do livro?
Aí tem gente que vai dizer, tia Laís, eu estou na parte que está acontecendo isso, e a gente vai comentando. A ideia é essa, tá? Lembrem, quanto mais leitura, mais vocês melhoram em interpretação, em gramática, em redação na escola. Leitura, gente, leitura é o maior mestre que vocês vão poder ter agora no aprendizado sobre a língua portuguesa. Muito mais do que um professor, já expliquei isso para vocês, tá? Então, vocês precisam ler. Se a Laís não tem o hábito, não gosta muito, vai exercitando pouquinho em pouquinho. Por isso que eu estou passando livros ó, bem pequenininhos, bem simples, bem legais, para que vocês consigam ir despertando, né, esse compromisso que vocês têm que ter com a leitura. Vocês vão despertando aí o interesse. Vai despertando, vai ficando cada vez melhor, e daqui a pouco vocês vão se habituar a ler sempre um pouquinho, tá bom? Essa é a ideia. Bem, eu vou liberar o link, tá? Quem não leu, quem não concluiu, mas souber de alguma coisa e quiser responder, não tem problema. Vão ter questões que vocês não vão conseguir, quem não leu. E aí não responde, coloca questão aberta, não sei. Só isso, tá, gente? Então entra, coloca não li ou não li todo. Quem não leu todo, bota não li todo. Quem leu, bota que leu. E nas questões que você não souber, aí você vai botar não sei. Não sei, só isso, para poder, ao final, colocar em enviar, para eu ter esse registro aqui comigo, tá? Deixa eu pegar aqui o link, só um minuto. Só um minuto, só um minuto. Aí vocês vão ter, gente, aí no máximo 20 minutos, porque para quem leu, que deveria ter sido todo mundo, lógico, vai precisar de um tempinho, porque tem questões abertas para responder, tá? Antes disso, eu vou estar pegando aqui o link, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, ó, prestem atenção, deixar logo avisado que isso é bem importante. Quando vocês finalizarem essa atividade, gente, fazer logo o meu primeiro compartilhamento, deu uma travadinha aí, como sempre, aguardem só um pouquinho. Pronto, voltou, tá? É, quando vocês finalizarem a atividade, vocês vão colocar enviar aqui embaixo, tá? Beleza? Vão colocar enviar, como sempre, mas, como é que se diz? Você não vai receber nenhuma resposta ainda. Vai aparecer que você está sem pontuação, que você tirou zero, porque eu ainda vou atribuir a pontuação, porque tem muita questão aberta. É para vocês dizerem o que é que vocês acharam e tal. Questão aberta significa, gente, de escrever, né? No caso de vocês vai ser digitar, tá bom? Então, toda vez que uma atividade tiver questão aberta, vocês não recebem a pontuação no mesmo dia, porque depois eu vou ter que entrar de um por um, ler, por exemplo, toda a ficha de Malu Alves, ler toda a ficha de Alice, ler toda a ficha de Bernardo, para poder ver, feito uma correção, gente, normal no presencial, quando a gente entrega para a professora, tá? Então, a professora tem que ter um tempo, um momento para corrigir, para depois enviar as respostas. Então, toda vez que tiver questão aberta, você já sabe. Assim que eu corrigir esse material, que eu liberar, que vocês vão receber o resultado no e-mail, aí eu aviso no grupo, tá bom? Provavelmente vai ser no início da semana que vem, na segunda ou terça-feira, que vocês vão receber. Mas assim que eu corrigir, que eu mandar, eu vou colocar, gente, atividade do fichamento de Flix, fichamento de leitura, foi enviado no e-mail. Então agora ninguém vai receber nada, só vai responder, tá? Bem, eu queria só mostrar isso mesmo. Vamos lá. Liberando a atividade em 3, 2, 1 e foi. Podem começar.
Quem já acabou, aguarda um pouquinho, tá? Quem ainda está fazendo, tem 8 minutos. Se todos terminarem antes, a gente retoma antes, tá certo? Então, quem terminou, só aguarda um pouco. Gente, estou só passando para compartilhar o tempo de quem ainda está fazendo, tá? Quem ainda está fazendo, tem um pouquinho mais do que 3 minutos para concluir. Quando esse tempo finalizar, a gente retoma, tá bom? Porque eu dei um tempo bem grande mesmo para que vocês tivessem tempo e fizessem com calma. Não é para fazer com pressa, é para finalizar com calma e atenção, tá bom? Tempo finalizado com sucesso. Eu, antes de dar por encerrado esse momento do comentário literário, que é assim que a gente vai chamar, né? O conversa literária, eu queria saber se vocês gostaram desse formato, de a gente conversar antes, cada um dar suas percepções, dizer o que é que achou, mesmo quem não leu o livro, né? É legal, gente, vocês gostam desse formato, de vocês poderem falar, de dizerem o que é que achou, de trazer alguma outra referência. Quando vocês fizerem uma leitura, que vocês lembrarem com essa leitura de alguma música, de algum filme, eu vou passar isso até como atividade para as próximas. Eu vou perguntar: essa leitura lhe lembrou algum livro, algum outro livro, alguma música, algum filme, que é sempre bom a gente correlacionar, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente está lendo uma história ou está ouvindo algo, quando a gente está ouvindo histórias de pessoas mesmo falando com a gente lembra de outra coisa a partir do que essa pessoa diz. Então, é muito bom a gente começar a fazer essas correlações, porque isso vai fazer com que a gente memorize ainda mais aquela história, que a gente registre, que a gente guarde, tá? Então, para os nossos para as nossas próximas conversas, debates, não. Para as nossas próximas conversas, eu quero que vocês tentem fazer essas associações. Se quando vocês leram, vocês lembraram de alguma coisa, ou de algum episódio da vida de vocês, tá? Por exemplo, Flicts me lembrou, isso é pessoal, tá? Não tem que ter acontecido para vocês da mesma forma que leram, mas me lembrou momentos em que eu fui excluída de grupos que eu gostaria de estar, das minhas colegas, dos meus amigos na escola. Isso é muito comum de acontecer, quando a gente quer se inserir num determinado espaço e as pessoas não aceitam a gente como a gente é, né? E é muito comum vários seres humanos passarem por isso, tá? Então, Flix me lembrou muito isso, isso já aconteceu muito comigo, de verdade, né? De estarmos em grupos de amigas e, a Laís não vai participar, não. Do mesmo modo, eu já estive no outro lugar, de compactuar em excluir outras pessoas, eu já fiz isso também. Eu não só fui vítima, não só fui a excluída, eu já excluí. Então, Flix me lembrou isso, me lembrou essa época que eu tinha a idade de vocês e que eu passava por isso na escola, por exemplo, tá? Então, tentem sempre criar essas correlações. Isso é muito bom, gente, na leitura. E é isso que vai fazer com que a leitura se torne ainda mais interessante, tá? Fala, Paulinha. Hoje, quando eu tava na escola, no recreio, as meninas iam brincar de uma brincadeira que minha amiga queria brincar, né? Que era casamento falso. Só que não Sim. deixaram ela brincar. Não deixaram. Do nada, né, Ficaram Paulinha? Muitas falando bem vezes é grosso, assim, do nada, né? falando bem grosso com ela. Isso é muito comum, gente, de acontecer. Tanto da gente estar no grupo que exclui, e a gente até meio que aceita isso. É, não pode não, tá todo mundo dizendo que você não pode. Tanto de você ser a pessoa excluída. E é muito ruim, né? Vários momentos da vida vocês vão ver isso, à medida que forem amadurecendo, crescendo, a gente se sente assim em muitas situações, mesmo quando a gente é adulto, tá? Então, Flix fala de uma coisa que está muito correlacionada com o ser humano, com as nossas experiências e trocas com outras pessoas. Então, deu para entender o que, é que eu quero dizer com relação às próximas leituras? Vocês vão ler e vão criar associações, vão lembrar de momentos que vocês passaram, ou vão lembrar de alguma história que vocês ouviram que tem tudo a ver com o que vocês estão lendo, ou vão lembrar de alguma música que vocês gostem muito, certo? Tranquilo? Tudo certo? Tá. Não tem problema, não tem problema.
tá? O que não conseguiu fazer, gente, dessa atividade é só para a gente interagir, não fiquem se sentindo pressionados. Por favor, na próxima, para que seja um comentário, uma conversa literária bem legal, leiam, tá? Todos, porque imagina, cada um trazendo sua opinião, que legal. Aí fica legal debater o livro, né? Comentar o livro. Quando é assim, uma pessoa, duas, é muito chato. Porque o resto fica, ai meu Deus, essa aula não vai acabar, não. Não faça isso, não. Eu não sei de nada que vocês estão falando. Então é ruim, tá? Beleza? Vamos passar para a nossa segunda etapa, nosso segundo momento. Como eu falei, vocês não vão receber o resultado dessa atividade agora, tá? Só depois, provavelmente no início da semana que vem. O resultado que eu quero dizer é a correção, que é a palavra mais adequada. Bem, eu registrei, eu olhei todos os registros que vocês fizeram de dúvida lá no nosso Classroom. Muito bem quem foi lá e deixou as dúvidas, muito bom. É isso que eu espero mesmo, que a gente possa trocar. E aí eu registrei aqui, gente. Eu escrevi aqui, eu coloquei lá também no Classroom, tá? Fiz um resumo de todas as questões que vocês pontuaram como tendo sido questões para vocês um pouco desafiadoras e que vocês estão até agora sem entender muito bem. Então a gente vai corrigi-las, né? Porque no dia pós-simulado a gente faz o quê? Corrige simulado. A gente está aqui para isso. Ao final, gente, hoje, só para vocês saberem o que é que vai acontecer, a gente vai corrigir e ao final eu vou passar uma interpretaçãozinha de texto curtinha, tá? Então hoje a gente nem vai ter assunto novo, né? Porque a gente trabalhou com Flicts, demorou um pouquinho e foi bem legal. Agora a gente vai corrigir o simulado, que é o tal assunto novo. O assunto novo é, nesse caso, corrigir e tirar as dúvidas. E depois vocês vão fazer uma interpretação de texto, porque toda aula tem interpretação de texto, tá? Bem, vamos lá. A primeira questão que vocês, do resumão de lá que vocês apresentaram dúvida, foi o primeiro. Foi uma sequência, gente. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, eu vou primeiro nessa escadinha, tá? Vamos lá. A questão 1 diz assim: em ela é carioca, o pronome destacado refere-se a. Então, quando a gente receber uma questão que tiver um enunciado com a palavra destacada, gente, isso é um tipo de questão que vai cair em todas as provas de português. Quando eu digo que vai cair, é porque ela é comum. É esperado que caiam questões assim, feito essa que eu estou dizendo. Tá? É certo, não vai cair com esse mesmo texto, não vai ser a palavra ela que vai estar destacada, mas vai cair nesse mesmo formato, tipo, pegando uma parte do texto, um trecho do texto, destacando uma palavra e perguntando, essa palavra se refere a... É comum isso em língua portuguesa, então se acostumem com essa questão. O que é que a gente deve fazer? A gente deve voltar exatamente para o texto, onde está essa frase, e ler um pouquinho antes dessa frase aí, para a gente contextualizar. Então, ela é carioca, gente, está aqui, ó, já no final do primeiro. Cadê? Já no final do texto, né? Porque o texto não está dividido em parágrafos, tá? Então, o que, que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar aí, onde tem uma pontuação que dê para a gente ler, uma pontuação, ou um ponto final, né? Ou que esteja começando com letra maiúscula, para a gente ler o contexto, para tentar recapitular o que é que se ela está se referindo. Então, eu vou começar aí, ó. Não leva banana? Ó, preste atenção aí onde eu estou lendo, no segundo lado aqui, né? Do meu lado aqui, direito. Não leva banana? Responderei que não, deixando a banana para a sobremesa. Prestem atenção. Não leva banana? Responderei que não, deixando a banana para a sobremesa. E que tal banana frita com açúcar e canela? Preste atenção onde eu estou lendo aí. E que tal banana frita com açúcar e canela? Os capixabas declaram que esta sobremesa é deles. Mas como o Rio, apesar de Brasília, continua sendo a capital do Brasil, podemos dizer, como na música, que ela é carioca. Gente, o que é que os capixabas acham mesmo que é dele? A sobremesa que é o quê? Banana com açúcar e canela, que é uma sobremesa. Banana como sobremesa. Então, ele está dizendo aí que os capixabas, eles declaram que essa sobremesa de banana com açúcar e canela é deles. Essa sobremesa aí é deles. Mas é o que ele diz, mas como o Rio, aqui no Rio de Janeiro, apesar de Brasília, continua sendo a capital do Brasil, podemos dizer, como na música, que ela é carioca. Ele está querendo dizer, ela não é nada de lado dos capixabas, não, ela é daqui. Então, ela é carioca, é quem?
a sobremesa de banana com açúcar e canela. Então, qual seria a resposta aqui? Letra C, banana para a sobremesa. Se vocês não voltarem para ler esse trecho maior, toda vez que ele destacar um trecho do texto e destacar uma palavra, se vocês não voltam, gente, para contextualizar como eu fiz agora, vocês não vão conseguir fazer esse tipo de questão. Deu para entender essa explicação? Pode, Maluzinha, só vi agora, meu amor, me perdoe, pode sim. Alice também. Gente, lembrem que ir ao banheiro na hora da explicação tem que ser rápido, vocês devem evitar, mas pode, tá? Sejam breves aí. Bom, tranquilo primeiro? Tranquilo, gente, o primeiro aqui na minha explicação, ficou claro que eu expliquei? Quando não ficar, quando vocês tiverem mais alguma pergunta para fazer, façam. Ou levantem a mão, ou coloquem no bate-papo, beleza? Aí a gente passa para o segundo. No segundo quesito diz assim: o trecho que revela uma opinião na visão do narrador é. Eu já dei essa dica sobre a questão de opinião, que é outra questão que vai cair sempre. Gente, ô Laís, vocês devem ficar pensando, toda questão também tu diz que vai cair sempre. É porque é padrão de questão de português. Existe em português, gente, descritores, que são padrões de questões que vão se repetir. O que muda são os textos, são as histórias, são as palavras que estão destacadas. Mas esse padrão de questão de qual é o modo do texto acima, qual é a opinião que está sendo revelada pela visão do narrador, essa palavra destacada retoma o que no texto? Isso vai cair, isso é interpretação de texto. Então, são padrões de questões. Quanto mais vocês fizerem, né, essas questões e entenderem como é que funciona, o que é que vocês têm que fazer para chegar ao máximo que consigam a resposta certa, melhor. Tá? Então, opinião, gente, é tudo que alguém acha sobre algo ou sobre alguém, ou sobre alguma coisa, tá? Então, se eu digo para vocês que café é uma delícia, que é, e eu estou tomando o meu, estão servidos? Alguém aceita aí um cafezinho? Dá para ver a fumaça? Dá não, né? Dá não, né, gente? Dá não. Não tá fumaçando muito não, mas tá quente. Hum. Se eu digo para vocês que café é gostoso, isso é uma opinião minha, é uma verdade para mim, mas é uma opinião. Paulinha pode olhar e pensar, eca, é não. A Alice já pode pensar, eu gosto com leitinho. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Eu tô dizendo assim, só contextualizando. Já a Lara pode pensar, poxa, eu nem sei se eu gosto ou não, que é né, a opinião dela que, na verdade, ela não sabe ainda, né? Ela não tem uma opinião formada sobre isso. Mas ou alguém pode pensar assim, eu provei uma vez, achei ruim, mas eu provaria de novo. Né? Mas eu achei ruim, minha opinião é que no primeiro momento eu achei ruim. Então, isso que eu estou passando para vocês, dando exemplo de coisas do dia a dia, ou dizendo que é, minha mão é feia, ou dizendo que, gente, é o que está vindo na minha cabeça no primeiro momento, tá? São opiniões, outras pessoas podem ter opiniões diferentes. Para a gente identificar uma opinião, preste atenção na dica, deixa eu voltar para a questão. Para a gente achar uma questão, um item que tem opinião, a gente tem que buscar um item que o autor desse texto, quem escreveu esse texto que a gente leu, né, ou o narrador, que nesse caso aí tem um narrador, a gente vai entender melhor, inclusive, essa diferença entre o autor e o narrador, tá? A gente vai trabalhar esse assunto também, em que esse narrador, que é quem está contando a história, ele deixe claro o que é que ele acha sobre alguma coisa. Então, ele vai adjetivar alguma coisa. O que é adjetivar, Tia Laís? Apresentar alguma característica, né? Dizer algo que na cabeça dele é assim, que ele pensa assim, tá? Então, a gente tem que procurar alternativas que demonstrem, tá? Que demonstrem que ele é que pensa assim, que a gente poderia pensar diferente. A gente que está lendo poderia pensar diferente. A dica é essa, tá? Então, quando ele diz, ó, existe uma perspectiva de viagem, ou seja, pode acontecer uma viagem ou não. Isso não é uma opinião dele. Isso é um fato na história. Pode acontecer ou não essa viagem. Tudo pode acontecer ou não, né? Eu posso viajar ou não amanhã. Isso não é uma opinião minha. Isso é o que é um fato. Então, aí na letra A, ele não está adjetivando nada, apresentando característica de nada, qualificando nada, nem apresentando algo ruim de nada. Não é a letra A. Letra B, daqui a pouco será hora de dormir. Isso não é uma opinião dele, não. Ele não está achando isso, não. É porque é natural. Todo dia vai passando, daqui a pouco, né, minha gente? É hora de dormir.
E a hora de dormir pode ser a qualquer momento também. No texto, isso é um fato. Daqui a pouco, para ele, é hora de dormir. Pode ser 2 horas da tarde, mas daqui a pouco, para ele, é hora de dormir. Então, isso não é uma opinião. Opinião é a gente expressar o que a gente pensa e o que a gente acha sobre alguma coisa, alguma pessoa, algum lugar. Na letra C, sei que as novidades envelhecem. Quem é que acha isso? Ele. Achamos a resposta. Percebam que ele está caracterizando novidade, ele está dizendo que envelhece, fica velha, se desgasta, fica ruim. Quem é que acha isso? Ele. A gente pode não achar. É um exemplo, tá, gente? É lógico que se a novidade é uma novidade agora, já já ela não é mais uma novidade, ela já foi contada, a gente já sabe. Mas isso é a percepção que ele tem. Por isso que é a letra C. Percebam que existe aí uma forma de adjetivar, de caracterizar algo que está sendo falado. É assim que a gente vai achar a alternativa que tem opinião. Na letra D, ganhou uma bolsa de estudos, é um fato. Ganhou uma bolsa de estudos, né? Ele não está achando isso, não. Segundo ele está contando aí, né? Ou isso aconteceu, ou isso pode acontecer, mas não é ele que acha isso, não. O que pode acontecer de acordo com o que ele relatou lá em cima. Certo, gente? A gente vai fazer muita questão ainda, muita questão sobre isso, Larinha. Larinha botou letra C. A gente vai fazer muita questão ainda sobre opinião. Muita. Deixa eu dar exemplos ainda que fique mais claro, porque vai cair muito, viu, gente, esse tipo de questão, só que vão ser outros textos, como eu já expliquei. É, vamos lá. Quando a gente diz eu acho, já fica claro que é uma opinião, não é verdade? Quando a gente entra para uma conversa e fala, eu acho que é isso, isso e isso. Já está ficando claro aí que você está dando a sua opinião. Mas vamos tirar esse eu acho. A gente vai dizer uma coisa de acordo com o que a gente acha, mas sem dizer o termo eu acho. É assim que vão aparecer as alternativas lá, tá? Porque aqui, ó, cabe nessa alternativa ele dizer eu acho que as novidades envelhecem. É a mesma coisa. Ele diz eu sei porque é uma verdade para ele, mas isso é o que ele acha. Então vamos tentar pensar, vamos tentar pensar juntos aqui. Prestem atenção. Em algo que a gente ache que é, mas a gente não vai dizer eu acho, a gente vai dizer que é, tá? Então, eu digo assim para vocês, vai chover do nada, tá, gente? Tá aberto aqui, tá um sol danado. É um exemplo, é um exemplo. Tá bem sol aqui, o dia tá ensolarado, beleza? Tá todo mundo acompanhando? Aí eu chego para vocês e digo assim, minha gente, vai chover. Maluzinha, tu não tá acompanhando o que eu tô dizendo que é sol, tá sol aqui, eu tô criando um contexto. Isso dá para acompanhar, tá sol aqui, tá aberto aqui, tá tudo sol, onde eu tô. Isso dá para acompanhar. Tranquilo? A gente tá criando um contexto, tá sol. Beleza. Aí eu olho para você, Malu, e digo assim, vai chover. Do nada, Malu, tá sol. Vai chover. É um fato ou é uma opinião? Nesse contexto, Malu? Não, porque não tem nenhum indício que vai chover. Fui eu que do nada achei que ia chover. Tá sol. Estamos agora no meio da rua, todos aqui, estamos na rua. Tá um sol enorme. Eu olho para Malu Alves e digo assim: Malu, vai chover. O que eu queria dizer, na verdade, Maluzinha, é que eu acho que vai chover. Por algum motivo eu estou pressentindo isso. É só um achismo, isso é só uma opinião. Aí você pode até perguntar: ô professora, mas por quê? Você acha isso? Não sei, estou sentindo. Não tem uma explicação, não sei, estou sentindo. Eu só acho que vai chover. Percebam que eu tirei o eu acho. Eu só disse, Malu, vai chover. Eu tirei o eu acho. Vou dizer outra coisa. Presta atenção. Eu vou dizer, eu acho essa garrafa bonita. Eu vou tirar o eu acho. Essa garrafa é bonita. Não sou eu que estou dizendo, gente. Essa garrafa é bonita. Quem é que acha? Eu. Eu não preciso dizer eu acho para isso ser uma opinião. Vou dizer mais. Eu olho para Lara e digo, Lara, você é legal. Maluzinha, em algum momento eu disse eu acho, mas quem é que acha a Lara legal?
É assim que a questão vai aparecer, tá? Tia Laís, vão ter contextos que vai ser mais difícil de eu identificar que aquilo ali é uma opinião, não vai? Vai. Vão ter contextos que vai ser um pouquinho mais difícil. Por isso que a gente vai fazer várias atividades, várias questões sobre isso. Eu vou corrigir, vou explicar, e assim a gente vai, tá? Quando a gente dá uma opinião sobre algo, dizendo características dessa coisa, é muito mais fácil, gente, de identificar que é uma opinião. É muito mais fácil quando eu digo é bonito isso aqui. Você já sabe que é uma opinião minha. Você pode até concordar, ou seja, vai ser uma opinião nossa agora. Mas é uma opinião só. Quando eu digo que alguém é legal, que alguém é chato, que eu gosto de alguém, é a minha opinião. Quando você chega para a sua professora da escola e diz que a sua mãe é maravilhosa, quem é que acha isso? Você. Isso é a sua opinião. Isso não vai ser verdade para todo mundo. Ou que alguém é chato, ou que a sandália não presta. Ah, eu tô com essa sandália aqui que nem presta. Quem é que acha isso? Você. Vai ficando mais fácil da gente perceber no dia a dia, mas eu prometo que toda vez que chegar numa questão dessa, a gente vai destrinchar, tá bom? Fala, Paulinha. Tia, tu falou de chuva aqui, deu uma chuva bem forte e rápida aqui do nada. Oxi, tô prevendo, eu nem tô vendo, minha gente, porque eu tô aqui no espaço que eu dou aula e fica tudo fechado. Eu nem tô vendo se tá chovendo ou não. Só tô inventando mesmo. Vamos lá, vamos lá. Eu adoro inventar coisas. Vocês gostam de inventar, gente? Isso é criatividade. Eu adoro inventar. Adoro, adoro inventar. Me imaginar em várias situações. Vamos lá. Então, sei que as novidades envelhecem. É lógico que essa opinião não está tão clara, mas é ele, quando ele diz eu sei, é porque para ele isso é uma verdade. Para mim é uma verdade que a minha mãe é maravilhosa. Por isso que eu chego para qualquer pessoa e digo: minha mãe é linda e maravilhosa. Não é porque ela é mesmo, não, é porque eu acho. Ele acha que as novidades envelhecem, tá? A gente vai fazer mais, tá, gente? Não se preocupe. Mas eu quis parar aí nessa questão, porque é uma questão que é certa, que vai cair sempre. No terceiro diz assim: no segundo parágrafo, predominam as frases iniciadas pela palavra feliz. Essa repetição, ela tem a intenção de quê? Né? Ela vai reforçar o quê? Porque reforçar significa o que está sendo dita mais de uma vez no mesmo parágrafo. Qual é a intenção aí do narrador em falar feliz, feliz, feliz? Como é que a gente vai saber? Lindo. Aí a gente começa o segundo parágrafo que diz, digamos, feliz porque maio recém começou e temos longos 8 meses para fazer de 2010 um ano memorável. Feliz por estar com as dívidas pagas. Feliz porque alguém o elogiou. Então, ele está dando aí vários exemplos de felicidade, né? Que falando sobre é muito melhor ser feliz por nada, ser feliz por qualquer coisa. Quais são essas coisas? Feliz porque maio acabou de começar, feliz porque alguém te elogiou, feliz porque tu tá com as dívidas pagas, feliz porque você não magoou ninguém hoje. Então ele está meio que exemplificando como a gente pode ser feliz por nada, por qualquer coisa, com coisas pequenas, tá? Então eu vou ler de novo o, o enunciado, cadê? Opa, que diz assim: no segundo parágrafo, predominam as frases iniciadas pela palavra feliz. Essa repetição está reforçando que a felicidade dura pouco? Ele está dizendo que a gente pode encontrar felicidade em exatamente tudo. Ser feliz por qualquer coisa, né? Porque ela dura pouco, né? Por qualquer coisa. Há muitos motivos para ser feliz. Ele está listando quais são. Motivo por feliz por estar com as dívidas pagas, feliz porque não magoou ninguém, feliz. Então há muitos motivos para ser feliz. Por isso que é a letra B. Tá? É muito difícil encontrar a felicidade, é justamente o contrário que ele está falando. A letra C é critério de eliminação. Ser feliz depende do atingimento de metas. Ele não está colocando isso como metas, ele está dizendo que a gente é feliz nas coisas simples. Porque você não magoou ninguém, porque começou um mês. Como é que isso é meta? É meta que comece o mês? A gente controla isso, que o mês de maio comece e o outro não? Não. Então, letra C e letra D, critério de eliminação. Letra A, nem posso considerar uma casca de banana, porque não está de acordo com o que o texto traz. Então, só poderia ser a letra B mesmo, nesse caso. Não tem nenhuma casca de banana, tipo uma questão que gerou dúvida.
Nesse caso, não. Porque todas as outras, de acordo com a mensagem que o texto quer passar, não faz sentido, tá? Aí a gente vai para o quarto. No quarto, ele repete o feliz por nada, que é o mesmo texto, tá? Só que agora ele vai querer que a gente faça uma comparação do texto 1, que é esse, agora aqui, com esse texto 2, tá? Que diz assim: quer fazer você feliz? Aí é uma propaganda, né, do Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. Quer fazer você feliz? Ó, respeite seus valores. Ou seja, faça isso aqui, ó. Tome essas iniciativas, essas ações, ó. Respeite seus valores, alimente-se bem, pratique esportes, toque um instrumento, dance, cante, brinque, aprenda com o outro, faça arte e divirta-se. Ele está mostrando aí ações que você pode fazer para que você se sinta feliz, você se faça feliz, você é você mesmo, tá? Isso é o texto 2. O texto 1 é aquele que ser feliz por nada, que fala sobre ser feliz por nada. Quais são os motivos, né, que fazem a gente feliz? Coisas simples do dia a dia, tipo, hoje eu não magoei ninguém, então eu posso ser feliz por isso. Começou um mês novo, eu tenho novas possibilidades, vou ser feliz por isso. Estou com as minhas dívidas pagas, ou não estou devendo a ninguém, vou ser feliz por isso. Tá? Vou ser feliz porque daqui a pouco eu vou dormir. E é muito bom estar na minha cama. E é muito bom ter uma casa para morar. Então, eu vou ser feliz por isso. Então, o texto 1 está falando sobre isso, só relembrando, tá? Aí ele pergunta assim: os textos 1 e 2, gente, outra questão comum de cair, relação entre textos, tá? Então, ele vai comparar o texto 1 com 2, esses dois textos que ele coloca assim na sequência, e vai perguntar o que é que eles têm em comum ou o que é que eles têm de diferente. Isso é muito comum também cair em toda prova de português. Isso são padrões de questão, e aí vocês vão lembrando, tá? Então, os textos 1 e 2 tratam do tema felicidade, de formas diferentes. Os dois falam sobre o mesmo assunto, que é felicidade, mas eles estão abordando esse tema de maneira diferente. Pode-se afirmar aqui, o texto 1 explica o que fazer para ser feliz, ele explica, gente. Não, ele diz que há muitos motivos no nosso dia a dia para a gente ser. Ele não está explicando o que fazer, né? Na verdade, quem fala um pouco o que fazer é o 2, né? O 2 diz pratique esporte, dance, cante, brinque. Então a letra A está errada. Letra B, o texto 1 defende a procura da felicidade, que você tem que procurar uma felicidade, é? Ele está dizendo que a gente acha felicidade nas coisas simples, a gente não precisa procurar. A gente só precisa olhar para a nossa vida e dizer, poxa, eu tenho uma casa, poxa, minha mãe consegue pagar um curso de português para mim, para eu melhorar ainda mais. Isso é um motivo para ser feliz. Eu posso aprender muito mais hoje do que outras crianças que não estão tendo a mesma oportunidade que eu. Ou seja, você não precisa procurar isso. Você precisa constatar a felicidade nas coisas que você faz. É o que o texto 1 fala, tá, gente? Não sou eu que estou inventando, não. Isso está lá no texto 1. Então, não é a letra B. Na letra C diz, o texto 1 apresenta motivos para ser feliz. Quais são os motivos? Do dia a dia, coisas do dia a dia. Acordar, dormir, ir à escola, comer, não estar devendo a ninguém. Então, são motivos que você pode olhar e dizer, puxa, eu posso ser feliz tendo isso que eu já tenho. O texto 1 faz isso. E o texto 2 ensina o que fazer para ser feliz. Ele ensina. Ele apresenta ações, ó, pratique esporte, dance. Então, ele está meio que ensinando, mostrando um caminho para que você possa se fazer feliz. Por isso que é a letra C. Professora, por que não é a letra D? Na letra D diz, o texto 1 revela que a felicidade dura para sempre. É, gente? O texto 1 diz isso, é? Até porque o texto 1 estaria mentindo, né? Você já viu uma pessoa que é feliz para sempre? Só os contos de fadas, né? Que as princesas casam e elas são felizes para sempre. Gente, vocês acreditam mesmo nisso? Que a pessoa com filho, com marido, com casa, com trabalho, ela vai ser feliz para sempre, só feliz e pronto? É assim na vida real? Não, né? Então não existe isso, e lógico que o texto 1 não estava querendo dizer isso, que isso não existe. Certo, certo, certo. Gente, a gente está com uma hora bem avançadinha. Vou corrigir só mais uma, tá? Dessas que eu listei. Eu vou colocar aqui, vou dar baixo aqui o que é que eu corrigi. Na próxima aula, a gente continua com o mesmo simulado, finalizando aí as dúvidas, tá? Então, deixa eu só colocar aqui que eu
corrigir o 1, o 2, o 3, o 4, e agora a gente vai para o sétimo. Então, vão ficar faltando depois 1, 2, 3, 4 questões para corrigir, tá bom? Porque senão vocês não fazem a atividade do dia da interpretação, e todo dia tem que ter. Pois é, tem que pagar a conta da casa às princesas, como é? Tem que trabalhar, lidar com pessoas difíceis no meio da rua, né? Então, só, né? Se for aquele conto bem tradicional, que as princesas não trabalhavam, ficavam em casa, cuidando lá do filho, mas mesmo assim, né, minha gente? Tem estresse também, né? Não é verdade? Então, assim, não dá para ser feliz, mesmo com muito dinheiro, né? Não dá. Vamos para o sétimo. Antes de eu liberar, o sétimo foi uma das questões também que vocês colocaram lá, tá, gente? Antes de eu liberar a atividade do dia de hoje. No sétimo aparece aí uma capa de uma revista, me parece, mas é uma capa de revista, Galileu, tá? Da editora Globo. Aí diz assim: muito além da caixinha de surpresas. Como sensores, estatísticas e novas tecnologias estão tornando o futebol cada vez mais previsível. Algo previsível. E a gente consegue prever, a gente consegue imaginar o que vai acontecer. Então, vou ler de novo. Como sensores, estatísticas e novas tecnologias estão tornando o futebol, que é um esporte, né? Que é uma paixão nacional nossa, inclusive, cada vez mais previsível, ao mesmo tempo que aperfeiçoam táticas e até prevêem lesões de jogadores. Então, esses sensores, essas estatísticas e as novas tecnologias estão fazendo com que o futebol progrida muito como esporte, porque está sendo muito possível de avaliar situações, de melhorar as táticas, ou seja, como esses jogadores têm que agir para poder ter mais sucesso, para poder fazer o gol, tá? E também esses sensores, essas estatísticas e as novas tecnologias também estão ajudando a prever qual o tipo de lesão que um jogador pode ter e como solucionar essa lesão, cuidar dessa lesão, tá? Então, é isso que está aí na capa. Marque a opção que indica o tema da capa da revista Galileu. Preste atenção. O que é tema mesmo, tia Laís? Já falamos sobre isso, vou repetir. É o assunto principal. É o assunto preponderante. Podem até ter vários assuntos ali sendo falados, mas tem um que é destaque, tá? É, e é perceptível, né? Imagine um texto narrativo. O texto narrativo vai colocar lá as personagens dentro de um tempo e de um espaço e tal. Aí tem um tema, a história gira em torno de que assunto? Essa personagem está vivendo o que ali? Ela vai aprender o que com o que ela está vivendo? Esse é o assunto principal, por exemplo, que é o tema. Às vezes, gente, no enunciado pode cair tema central, é a mesma coisa, que é o assunto principal, tá? Então, marque a opção que indica o tema da capa da revista. Jogadores que estão fazendo do futebol uma caixinha de surpresas, foi isso que a gente leu, foi? Os jogadores estão fazendo isso, uma caixa de surpresas, gente, do futebol. Novas tecnologias que estão acabando com as surpresas no futebol. É possível, né? Vou deixar aí para a gente ver. Estatísticas que estão divulgando as táticas do futebol. Gente, pode isso? As estatísticas vão divulgar as táticas, dizer, olha, vai acontecer isso e isso em tal jogo. E até jogo? Não, né? Não é isso que ele está dizendo. As estatísticas não estão divulgando as táticas do futebol. Lesões que estão sendo causadas nos jogadores. É sobre isso. Gente, pensem num assunto que engloba tudo. Vamos lá. Além das caixinhas de surpresa, né? Ou seja, o futebol está acabando com essas caixinhas de surpresa. Por quê? Os sensores, as estatísticas e as novas tecnologias, porque a nova tecnologia é justamente ter sensores melhores, conseguir avaliar esses dados que são as estatísticas melhores. Então, essa nova tecnologia está tornando o futebol cada vez mais previsível, mais fácil de lidar com ele, né? Então, seria que letra? Letra B. Essas novas tecnologias estão acabando com as surpresas no futebol. E isso é bom, porque está ajudando a melhorar esse esporte. É nesse sentido aí. Tanto é que ele diz, que surpresas são essas que eles estão aqui, que essas novas tecnologias estão trazendo aí, estão acabando, perdão. Quais são essas surpresas?
de não saber quais são os tipos de lesões que os jogadores podem ter. Elas estão ajudando a aperfeiçoar as táticas, né? Ou seja, as estratégias de cada jogador em cada posição. Então, está sendo muito positivo para poder aprofundar esse estudo desse esporte e capacitar ainda mais os jogadores a jogarem ainda melhor, com mais estratégia, com menos chances, né? Com bem menos chances de se machucarem, de ter lesões, porque o que é lesão, gente? Machucado. Eles podem se machucar jogando, tá? Tranquilo, gente. E a letra B, eita, eu fui para outra questão, peraí. E a letra B, a tua dúvida, Maluzinha, é ainda sobre a letra B? Não, né? Ah, não, foi Paulinha que colocou, tá? E a letra B, exatamente. A letra B é a resposta certa. Eu que me confundi aqui vendo as letras, tá? Então, tia Laís, quais seriam as casquinhas de banana aí dessa questão? A letra C e a letra D. Porque isso é mencionado no texto. Na letra C fala que as estatísticas estão divulgando as táticas, elas não estão divulgando as táticas, elas estão ajudando a aprimorar as táticas do jogador, tá? E na letra D diz lesões que estão sendo causadas nos jogadores. O tema aqui, o assunto, está girando em torno disso, as lesões que os jogadores sofrem. Não, isso foi citado, que as novas tecnologias estão ajudando nisso. Por isso que o tema são as novas tecnologias, que é o assunto principal, tá? Gente, eu deixei registrado aqui, como eu disse a vocês, tá? Também deixei lá no nosso Classroom. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A gente corrigiu hoje 1, 2, 3, 4 e 7 e vai ficar faltando 8, 10, 11 e 12. Próxima aula eu tiro essas dúvidas, nem se preocupem, tá? Tudo que vocês tiverem dúvida a gente vai tirar aqui, que é assim que se aprende mesmo. E agora, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, eu vou liberar a interpretação de texto do dia. Só tem 7 questõezinhas, vocês vão conseguir fazer. Façam com calma, não façam para se livrar. Tentem, se tiverem dúvida em alguma questão, pula essa questão, depois vocês voltam para ela, isso é uma estratégia muito boa, tá? Então, estou com dúvida no terceiro. Vou fazer, passo por 4, passo depois, que eu estiver mais tranquila, eu volto para o terceiro, e aí eu tento responder, ler novamente, certo? E caprichem. Vamos lá, vou liberar agora. 3, 2, 1. Pode, Maluzinha, pode sim. Pronto. Liberar. Estou fechando a sala de aula e aguardando as respostas de vocês, tá bom, gente? Sem pressa. Um beijo e até terça. Beijo, 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 Alice. Tchau, Maluzinha Alves. Tchau, Macedo. Tchau, Larinha. Até terça.